salve, nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Então já pega aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá, vamos seguir os nossos estudos a respeito da Era Vargas, né? Nós já estudamos o governo provisório de Getúlio Vargas, estudamos o governo constitucional, né? Que foi de 1934 até 1937. E agora nós entramos na última fase dessa Era Vargas, tá? Que tem início no ano de 1937 e vai se encerrar em 1945, tá? Com o fim da Era Vargas. Então, nós estudamos governo provisório, governo constitucional e agora nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o período conhecido como Estado Novo, tá? Esse último período do governo de Getúlio Vargas tem o nome de Estado Novo. A gente estudou na última aula, na última parte da nossa última aula, a gente estudou sobre esses dois partidos políticos aqui. Tá? A gente estudou então sobre a Ação Integralista Brasileira, tá? Que tinha como líder o Plínio Salgado e era um partido que ele tinha características muito semelhantes ao fascismo italiano do Benito Mussolini. Eles tinham uma admiração pelo fascismo italiano e defendiam aí um Estado autoritário de extrema direita com um severo combate ao liberalismo e ao socialismo, tá? E nós tínhamos também a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um partido que tinha como seu presidente Luiz Carlos Prestes, e esse partido era de orientação socialista. Então, o Vargas, quando ele declara que a ANL é um partido ilegal, que o partido não pode funcionar, alguns integrantes do partido da ANL vão organizar então uma revolta, né, um motim que ficou conhecido como Intentona Comunista para combater o governo de Getúlio Vargas, né? E a Intentona Comunista foi reprimida em poucas horas pelo governo de Vargas e os principais representantes da Intentona Comunista foram presos, tá? Então, essa Intentona Comunista, ela acabou, mesmo que era um motim contra Getúlio Vargas, ela beneficiou Getúlio Vargas. Porque a partir da Intentona Comunista, que foi um fracasso total, Getúlio Vargas teve o pretexto para decretar estado de sítio no país. Ele alegou que era para impedir uma revolução socialista no Brasil, assim como a revolução socialista que tinha ocorrido na Rússia, né? Então ele falou, olha, eu vou declarar estado de sítio. Gente, o estado de sítio é uma situação excepcional. É uma situação que só é declarado estado de sítio em situações extremas. Quando é declarado o estado de sítio, o chefe do estado, o presidente no caso, ele suspende os poderes legislativo e judiciário e concentra todos os três poderes em suas mãos, no poder executivo. Então, quando é declarado um estado de sítio, o presidente ele concentra todo o poder em si, tá? Então, de certa forma, o presidente manda no país. Então, ele manda e desmanda do jeito que ele quiser. É um estado de sítio. E isso acontece quando o país está diante de uma ameaça. Então, Getúlio Vargas falou, olha, você viu? Os caras estavam tentando implantar uma revolução socialista. E eles vão tentar de novo. Opa, vou declarar estado de sítio. Dessa forma, Getúlio Vargas vai atrair para si todos os três poderes. Então, ele agora manda e desmanda no Brasil como ele quiser, tá? Então, em 1937, deveria ser realizadas as eleições para presidente do país, tá? Então, a gente tinha concorrendo ao cargo dois candidatos, né? Um era o Armando de Sales Oliveira, que era apoiado pela elite paulista, eterna oposição de Getúlio Vargas. E do outro candidato era um cara chamado José Américo de Almeida. Esse era apoiado por Getúlio Vargas, tá? Então, Getúlio Vargas, ele fingia, tá, gente? Getúlio Vargas estava dando um miguezinho ali, ó, fingindo apoiar as eleições. Ele falou, não, beleza, as eleições vão acontecer, eu vou passar o cargo para o meu sucessor, tudo na paz. Só que, gente, ele não pretendia deixar o cargo de presidente não, tá? Ele estava só fazendo ali, ó, só uma moralzinha, mas ele não pretendia deixar o posto de presidente. Então, olha só qual que é a maracutaia que Getúlio Vargas vai fazer para se manter no poder. Inventaram, né, que havia um plano para a implantação do socialismo no Brasil, tá? Então, o Getúlio Vargas veio a público, né,
se pronunciou na ação e falou: olha, eu descobri que há um plano para implantar, fazer uma revolução socialista no país, do mesmo jeito que foi feito na Rússia. E o nome do plano eu até sei, é Plano Cohen, tá? Então, Plano Cohen era esse plano, suposto plano que iria implantar o socialismo no Brasil. Então, segundo Getúlio Vargas e os seus apoiadores, havia então uma ameaça à segurança nacional. E ele falou: olha, diante dessa ameaça da segurança nacional, eu vou cancelar as eleições desse ano, beleza? E cancelou as eleições. E mandou fechar o Congresso. Então, ó, ele declarou estado de sítio, concentrou os 3 poderes em sua mão. Agora ele cancela as eleições e manda fechar o Congresso. E aí? Tá entendendo o que está acontecendo aqui nesse momento? Aparentemente esse plano, gente, ele foi tudo uma fantasia, tá? Olha como que surgiu essa história do Plano Cohen. Não tem a AIB, a Ação Integralista Brasileira, aquele outro partido lá? Então, a AIB, ela publicou em um dos seus boletins uma história de como seria se, por acaso, um dia ocorresse um plano de uma revolução socialista no país. E ali eles descreviam nesse plano como que eles agiriam se houvesse um plano para implantar o socialismo no país. Então eles fizeram essa história explicando como que eles fariam. Falaram que a insurreição socialista provocaria massacres, saque, depredação, desrespeito, incêndio de igreja e tal. O fato é que essa obra, que era uma história de ficção, ele foi transformado em realidade. Quando alguns apoiadores de Getúlio Vargas leram aquele texto, falaram: cara, se a gente pegasse essa história e transformasse ela em uma verdade, falasse que é verdade. Então ela chega até os apoiadores de Getúlio Vargas e aí eles falam: cara, vamos falar pro povo que isso é verdade. Vamos pegar a história que a AIB escreveu e vamos transformar em verdade. No dia 30 de setembro de 1937, no rádio, na programação do rádio é interrompida e entra Getúlio Vargas falando que isso também foi publicado nos jornais da época, que o Plano Cohen, eles tinham descoberto o Plano Cohen, que iria tentar implantar uma ditadura socialista no país, que ia acontecer tal e coisa e tal. E aí a população entrou em choque, falou: meu amigo, e aí agora olha que bagunça que vai virar. E aí Getúlio Vargas vai falar sobre esse plano, o Congresso Nacional vai aprovar o estado de guerra, né? Aprovar o estado de guerra e vai suspender todas as garantias constitucionais por 90 dias. E Getúlio Vargas fala: não, pode deixar comigo que eu vou tomar conta do país, isso não vai acontecer. E aí o Getúlio Vargas falou: olha, a partir de agora se inicia um novo período do nosso país. Uma nova Constituição foi elaborada, tá? Para esse período do Estado Novo. E nós temos início ao período do Estado Novo, ou também conhecido como a ditadura na Era Vargas, tá? Então observa essa charge aqui comigo. A história de um governo. A gente observa aqui, ó, Getúlio Vargas em 30, em 31, ó, Sorridente em 30, em 31, 32 ele já ficou meio assim, né? Que foi quando houve a Revolução Constitucionalista de 32, já não gostou muito bem. 33, Getúlio Vargas na boa, Sorridente, 34 também, 35, 36 ele já deu uma fechadinha de cara ali, já não tá muito para amigo. E 37 realmente tá pistola, não tem mais amizade com o Getúlio Vargas. Então isso daqui representa, de certa forma, o período do Vargas no poder. Então a gente vê que ele começa todo ali um cara sorridente, boa pinta, e em 37 ele já mudou totalmente sua feição, uma feição do cara mais autoritário, né? Então no dia 2 de dezembro de 1937, o Vargas vai decretar a dissolução de todos os partidos políticos do Brasil e vai se iniciar um período ditatorial no país conhecido como Estado Novo, tá? Então vamos lá. O Estado Novo, então, 1937 a 1945, começa oficialmente no dia 10 de novembro de 1937. Se até esse momento, até agora, o Vargas mostrava sinais, a gente já falou que o Vargas curtia umas ideias autoritárias, anticomunistas, ele tinha uma certa admiração pelo nazifascismo europeu. Ele vai pôr tudo isso em prática no Estado Novo. Todas aquelas ideias que ele gostava, que ele achava da hora, ele vai pôr em prática no Estado Novo. Então essa fase do governo de Getúlio Vargas, ela vai demonstrar a clara inspiração em governos fascistas e nazistas da Europa, suspendendo aí partidos políticos, perseguindo oposição, bem naqueles moldes que a gente estudou no outro capítulo sobre regimes totalitários, tá? A Constituição de 1934, ela não combinava com esse período ditatorial do Getúlio Vargas. Você falou: pô, aquela Constituição que a gente escreveu
Não tá combinando, sabe? Então ele vai escrever uma nova Constituição para esse período, tá? Essa nova carta constitucional dava mais poderes ao presidente, dava mais poderes a ele, tá? Então essa Constituição de 1937, ela foi outorgada, tá? Então uma Constituição, quando ela é outorgada, ela assim, ela vem de cima para baixo, ela não houve representação popular na elaboração da Constituição. A Constituição é feita por uma pessoa e coloca assim e fala, ó, tá aqui a Constituição, todo mundo tem que respeitar. Então isso é outorgar a Constituição. Ele escreveu a Constituição aos moldes do que ele achava bom e falou que aquilo era agora a Constituição, entende? Então quando nós temos uma Constituição promulgada, é quando há participação popular, há uma Assembleia Constituinte, a Constituição é escrita ouvindo todos os lados da sociedade, respeitando tudo ali, aí nós temos uma Constituição promulgada. Tem a participação popular, ok? Quando ela é outorgada, ela vem de cima para baixo, ela vem do presidente, do ditador, e ela é lançada e fala, ó, agora todo mundo tem que respeitar essa Constituição. Então a Constituição de 37 foi outorgada, tá? E ficou conhecido como a Constituição Polaca, porque tinha semelhanças com a Constituição lá da Polônia, tá? Essa nova Constituição, ela previa punições com a pena de morte para quem cometesse crimes contra a ordem pública. Ou seja, gente, quem se manifestasse contra as medidas do governo, tá, poderia ser condenado à morte. Ela também centralizava o poder político na figura do Getúlio Vargas, diminuía o poder dos governos estaduais. Então, o poder agora, no Estado Novo, está todo centrado em Getúlio Vargas. Esse novo texto constitucional vai mudar um pouco a estrutura dos sindicatos, tá? E os sindicatos vão deixar de ser órgãos que representavam os trabalhadores para se tornar ferramentas de controle sobre esses trabalhadores. Agora, os presidentes dos sindicatos são nomeados por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas põe como presidente, como líder dos sindicatos, ele coloca pessoas de sua confiança e fala, olha, se qualquer coisa que os trabalhadores estiverem organizando, alguma greve, alguma coisa, você me avisa, tá? E você não deixa fazer greve. Então, os líderes de sindicatos eram orientados, eram pessoas de confiança de Getúlio Vargas, para, de certa forma, abafar greves e manifestações de trabalhadores. Então, o que antes era uma forma de se organizar para reivindicar melhorias, o sindicato, nesse período, passa a ser uma ferramenta de controle do governo, tá? Então, mais um pontinho aqui, ó, se vocês lembram muito bem sobre características dos regimes totalitários, vocês lembram que a imprensa é muito importante. Você fazer propaganda positiva do presidente, fazer propaganda positiva do líder. Para, então, fazer propaganda positiva e impedir que fizessem propagandas negativas do presidente, vai ser criado nesse período um órgão chamado DIP, tá? Que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse DIP era responsável por fiscalizar a atividade da imprensa, a imprensa falada no rádio, tá? E a imprensa escrita. Até esse momento nós não temos televisões no país. Não há televisões no país nesse período, tá, gente? Só rádio e jornal escrito. Então, o DIP era responsável por fiscalizar, entre aspas, censurar todas as críticas ao governo, tá? Então, se algum jornal escrevesse críticas ao governo, ele era censurado. Falava, pode tirar isso daí, meu, tá louco? Vai pôr crítica ao Getúlio Vargas? Então, outra função do DIP era fazer propaganda do governo, fazer uma propaganda positiva, a fim de criar essa imagem positiva do líder, né, do presidente perante a população. Um dos aspectos mais importantes dessa década de 1930 é que o rádio estava sendo muito disseminado no país. As pessoas estavam começando a adquirir seus aparelhos de rádio, né? Então era uma forma muito eficiente de se fazer propaganda. As pessoas ligavam o rádio para escutar uma informação, escutar uma música, e aí vinha uma propaganda do governo. Olha, o governo de Getúlio Vargas fez isso, o governo de Getúlio Vargas fez aquilo, para o bem da população, entende? Então, eles enxergam agora no rádio uma forma muito interessante de fazer propaganda positiva do governo, tá? Então nós temos, década de 30, a introdução do rádio aqui no Brasil. Nós temos entre 1940 até 1950, a época de ouro do rádio, né? Onde milhares de lares ficavam aí ligados no rádio e durante a programação, claro, vinha as propagandas, né, positivas a respeito do governo. Vamos ler esse pequeno textinho do quadrinho verde aí.
Então o governo descobriu a importância do rádio como instrumento de acesso à população. Em 1937, Getúlio Vargas deixou claro seu propósito de instalar em diversas cidades receptores de rádios com alto-falantes para os brasileiros acompanhar os temas de interesse da nação. Nasce nesse período um programa de propaganda política chamado A Hora do Brasil, tá? Então, o crescimento da radiodifusão, né, do rádio no Brasil, foi acompanhado de perto pela imprensa escrita, e nós temos aí um grande crescimento da comunicação nesse período, tá? Esse novo aparelho, o rádio, ele despertava muita curiosidade do público, né? Então, as pessoas, todos queriam adquirir um rádio para poder escutar música, escutar as notícias e coisas do tipo. Então, o governo vê no rádio uma grande ferramenta para fazer propaganda positiva, tem? O programa de rádio, a chamada Hora do Brasil, que era transmitida diariamente, existe até hoje, só com o nome A Voz do Brasil. Esse programa de rádio é um programa do governo e foi criado lá no período da Estado Novo da Era Vargas. Chamada de Hora do Brasil, era transmitido todo dia e somente falava sobre as ações positivas do Getúlio Vargas, tudo que ele fez em prol da nação. E esse programa foi apelidado pelos opositores de A Hora do Fala Sozinho ou A Hora do Silêncio. Tá? Porque os opositores de Getúlio Vargas desligavam o rádio nesse momento, então era a hora do silêncio, a hora do fala sozinho. Ninguém escutava o programa, porque o programa somente falava bem de Getúlio Vargas, só falava bem, não falava sobre a repressão, sobre a censura e coisas do tipo. Além então do rádio, como meio de propaganda do governo, Getúlio Vargas procurou então também criar nas novas gerações o nacionalismo. Então, para a formação dos brasileiros, foi publicada e distribuída durante o Estado Novo uma cartilha para a alfabetização nas escolas brasileiras. A cartilha que era aí Getúlio Vargas, o amigo das crianças. Então, a cartilha de alfabetização, né, o livro de alfabetização que era distribuído às escolas, vinha com a imagem do Vargas, com várias coisas do tipo, enaltecendo a imagem do líder. Lembra lá de essa é mais uma das características do totalitarismo. Então, tanto a publicação da cartilha, quanto as comemorações de datas cívicas, como o Dia do Trabalho, os filmes produzidos, documentário, tinha tudo um objetivo, tá, gente? Sempre era o objetivo dessas cartilhas, dos desfiles, era desenvolver o espírito do brasileiro trabalhador, saudável, cumpridor dos deveres, né? Aquele que obedece o governo, aquele que obedece à pátria e coisas do tipo. Então, durante o Estado Novo, o conceito de cidadão ele vai mudar. Se antes cidadão era todo aquele nascido no país, todo aquele naturalizado, cidadão no Estado Novo, ele vai se tornar sinônimo de trabalhador, o indivíduo que é útil à nação. Aquele que não trabalhava não era considerado cidadão, era um cara inútil, não produzia nada à nação. Então, nesse período vai se criar muito aquela imagem de que o trabalho é o que fazia o homem ser brasileiro, era o que tornava ele merecedor dos direitos políticos, era ser um trabalhador, ser o cara que trabalha. Então, dessa forma o Estado de certa forma ia moldando durante esse período as características do povo, né? Então essa característica de valorizar o trabalho na era Vargas a gente vai chamar de trabalhismo varguista, tá? Que é a valorização do trabalho que era dada nesse governo de Vargas. E o Vargas, nesse sentido, ele vai conceder muitos benefícios para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores mais simples, aqueles que ganhavam menos, aqueles mais sofridos, sabe? Então, nesse sentido do trabalho, Getúlio Vargas vai fazer concessão de diversos benefícios aos trabalhadores, como por exemplo a CLT, né, que são a consolidação das leis do trabalho, lá em 1943, né, criou o Ministério do Trabalho, toda essa propaganda que valorizava o trabalho vai ser uma característica muito forte do governo de Getúlio Vargas, e isso vai infundir na população um sentimento do Getúlio Vargas, aquela expressão do pai dos pobres, aquele um que fez muito para a população mais pobre, aquele um que ajudou os trabalhadores. E também essa imagem aí do amigo das crianças, né? Então, Getúlio Vargas tinha uma postura na área econômica, uma postura muito intervencionista, tá? Ele que direcionava algumas questões da economia do país, ele intervinha e falava, não, a gente vai investir aqui, então ele centralizava essa questão econômica nele também, né? E no período de Vargas teve diversos investimentos, diversas empresas nacionais foram criadas, tá? Do governo de Vargas.
Foi construída aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica de Paulo Afonso na Bahia, Fábrica Nacional de Motores, tudo para incentivar a industrialização do país. Getúlio Vargas também a gente tem que dar o crédito a ele, porque ele incentiva esse início da industrialização no país, tá? Então, e com a industrialização a gente vai ter um aumento na quantidade de operários no país, né? O operariado, e ele concedia muitos direitos a esses trabalhadores, ao operariado. Então, com o aumento da industrialização, de certa forma, ele tinha esses operários, cada vez mais operários, e os operários, na maioria das vezes, apoiavam o governo de Vargas por conta das diversas medidas trabalhistas que ele implantou, tá? Então, Getúlio Vargas, ele conseguia ali industrializar o país e conseguir mais apoio ainda. Tá? Então aqui você tem uma marcha, né, dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, homenageando Getúlio Vargas, tá? Companhia Siderúrgica Companhia Siderúrgica Nacional, os operários do aço saudam o criador de Volta Redonda, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada na cidade de Volta Redonda em um acordo com os Estados Unidos para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? A gente vai estudar sobre isso depois. Getúlio Vargas fazia também diversos... Aqui você tem uma questão, né, falando sobre o bonde de São Januário, que era uma musiquinha, uma marchinha. Getúlio Vargas fazia fez durante o seu governo diversos discursos no estado de São Januário. Getúlio Vargas torcia para o Vasco da Gama e fez diversos discursos em São Januário. Quando ele lançou a CLT, ele fez esse discurso da CLT lá em São Januário, tá? Então, na década de 30 e 40, o São Januário vai ser utilizado várias vezes para discurso de Getúlio Vargas, tá? Então, vamos avançando aqui para a página 26. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para a gente encerrar esse conteúdo, beleza? Talvez essa aula vai ficar um pouquinho mais longa. Eu te peço um pouquinho de paciência, que é para a gente encerrar esse conteúdo e na próxima semana iniciar sobre a Segunda Guerra Mundial, beleza? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, então. A Segunda Guerra Mundial inicia no ano de 39, quando os nazistas invadem a Polônia. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses vão atacar a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, né? E isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, lutando ao lado de Inglaterra, França e União Soviética, né? Que seria aí os aliados. Vamos lá. O Brasil era o maior produtor mundial de alimentos do período. Maior produtor mundial de alimentos, com minério em abundância e um grande litoral voltado para o Atlântico Sul, né? O Mar Atlântico. O Brasil, então, era um aliado muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque poderia fornecer alimento, minerais, né? Por exemplo, ferro, para construir armamentos, e tinha um litoral muito vasto para os navios, por acaso, sai ali do conflito e vem aqui, atraca nos portos brasileiros para ser consertado, coisas do tipo. Então, era muito importante ter o Brasil ao lado na guerra, tá? Então, as expectativas iniciais é que o Brasil entrasse na guerra aliado à Alemanha. Porque Getúlio Vargas, vamos lembrar, nutria um grande apreço pelos ideais nazifascistas. Então a galera fala, nossa, o Brasil foi entrar na guerra, vai entrar junto com a Alemanha, não tem nem como. Ele é chegado daquelas ideias lá, né? Meio parceirão do Hitler nessas ideias. Só que aí, uma coisa vai mudar. O presidente dos Estados Unidos nesse período era um cara chamado Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt vai falar, Getúlio Vargas, eu quero que você entre na guerra, na Segunda Guerra Mundial, pelo nosso lado. Você vai lutar junto com Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Esse é nosso time, nosso bonde está feito. E para que eu sei que você está querendo entrar junto com a Alemanha e tal, que você curte com as ideias, mas eu vou te emprestar um dinheiro, milhões, para você construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Aquela lá de Volta Redonda, que a gente viu a imagem na última página. Então o presidente dos Estados Unidos falou, eu te empresto dinheiro para você construir a Companhia Siderúrgica Nacional e você entra na guerra pelo nosso lado. Pode ser? Getúlio Vargas fecha o acordo com o presidente Roosevelt e assim o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, né, do grupo dos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Então, no comecinho aqui, o apoio do Brasil vai ser somente fornecer matéria-prima para os aliados e também fornecer alguns locais para que os Estados Unidos fizessem bases militares no Brasil. Os Estados Unidos fez base militar em Belém, Natal e Recife, tá? Nesse período. Só que aí, essa postura meio de ficar mais só fornecendo matéria-prima, mais na boa, vai mudar
que o Brasil realmente vai entrar na guerra em 1943 do lado dos aliados e vai mandar tropas para a guerra. No 16 de julho de 1944, o Brasil vai enviar soldados que vão desembarcar na cidade de Nápoles, na Itália. Eram os soldados que formavam a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, e que tinha estavam sob o comando do João Batista de Moraes. A Força Aérea Brasileira, a FAB, também participou do conflito, tá? Então a gente teve a Força Expedicionária, que eram a artilharia, os soldados, né? A gente tinha a FEB, que era a FAB, que era a Força Aérea. E nós tínhamos também a Marinha Brasileira, que ficava patrulhando e protegendo comboios aliados no Atlântico. A FEB, gente, vai ter muitas vitórias na Segunda Guerra Mundial na Itália, vai, de certa forma, libertar a Itália do domínio fascista, tá? E do domínio nazista. Vão expulsar nazistas da Itália, vão expulsar os fascistas. Entre as vitórias que a gente pode citar, vitórias de Camaiore, Monteprano, Monte Castello, Montese, Colletto, Fornovo, Castelnuovo, são as maiores vitórias. O Brasil volta da Segunda Guerra Mundial invicto, não perdeu nenhuma batalha na Europa, o Brasil, tá? E uma das infantarias alemãs, uma das infantarias nazistas, lá ali no final de abril de 1945, se renderam à FEB. Uma das infantarias, acho que foi que a gente tem a divisão número 148 da infantaria alemã, se rendeu à FEB. Falou, não, pô, nem vou brincar com vocês, porque a FEB estava invicta em território europeu, não perdeu uma batalha e ainda teve uma infantaria alemã se rendendo sem nem lutar, tá? A gente vai estudar muito sobre isso no próximo capítulo, tá? Isso daqui é só um início, só para vocês terem uma noção do que foi. O envio desses soldados brasileiros para combater a guerra ao lado dos países considerados democráticos vai gerar um pequeno desconforto no governo de Getúlio Vargas. Porque olha só, como que o Getúlio Vargas poderia enviar soldados para combater pela democracia enquanto ele mesmo exercia um governo autoritário no Brasil? E aí? As tropas brasileiras combateram para derrotar regimes autoritários, só que aqui no próprio país existia um regime autoritário. E aí? Então, nesse período, após o fim da guerra, a galera vai começar a falar, não dá mais para ter um regime autoritário no nosso país. Então, vão começar algumas movimentações ali a favor da redemocratização do país. Falar, Vargas, você vai ter que sair, cara, não tem mais jeito. E o Getúlio Vargas vai falar, não. Precisa me tirar do poder, não. Eu vou dar início ao processo de redemocratização do Brasil, tá? Então, Getúlio Vargas, após essa guerra, após o fim da guerra, né? Fala, não, pode deixar que eu vou iniciar o processo de redemocratização. Ele vai autorizar novamente a formação de partidos políticos, vai convocar as eleições, tá? Presidenciais pro dia 2 de dezembro de 1944. Ele vai libertar diversos prisioneiros políticos, entre eles o Luiz Carlos Prestes, que era o líder da Aliança Nacional Libertadora, né, da ANL. Ele vai... ANL, né, Aliança Nacional Libertadora, isso. Vai soltar, né, que era um inimigo político de Getúlio Vargas. Ele vai redemocratizar o país, tá? E tais medidas, essa forma dele redemocratizar o país e sair do poder, vai de certa forma gerar um movimento no Brasil chamado de queremismo. A gente tem que entender sobre o que é o queremismo. Quando Getúlio Vargas começa a redemocratizar o país, a galera começa a olhar e fala, olha aí, o Getúlio Vargas é um cara bom, ó, tá redemocratizando o país, vai sair do poder na boa, não vai querer causar nem nada. E algumas pessoas, ocorreram diversas manifestações populares pedindo a permanência de Getúlio Vargas. Falou, não, Getúlio, fica, a gente quer vocês aqui, cara. A gente quer você, Getúlio Vargas, no poder. Fica, por favor. Esse movimento foi conhecido como queremismo. Outra parcela da população já falava, não pode, você vai ter que sair, não tem mais boca para Getúlio Vargas. E vão exigir, Getúlio, quer saber? Renuncia agora. E no primeiro momento, Getúlio Vargas falou, vou redemocratizar, vou convocar as eleições. E aí vai sair o resultado das eleições e aí o presidente assume. Só que a galera já tava com medo do Getúlio Vargas dar outro balão, né? Como fez das outras vezes. E falaram, Getúlio Vargas, renuncia agora. Não vai esperar eleição nenhuma. E aí o Getúlio Vargas renunciou, tá? Às eleições. Renunciou ao governo, né? Ele sai do governo. As eleições foram realizadas e a gente teve como presidente eleito um cara chamado Eurico Gaspar Dutra, tá?
e ele foi o novo presidente do país. Nessa mesma eleição, Getúlio Vargas foi eleito governador do Rio Grande do Sul, tá? Então Getúlio Vargas sai da presidência do país, se candidata a governador do Rio Grande do Sul e vence. Então ele sai da presidência e se torna governador lá no Rio Grande do Sul. E assim nós encerramos a Era Vargas, tá? Vamos avançar aqui só para falar de uma questão muito importante, que seria a questão indígena na Era Vargas. Gente, durante esse Estado Novo, Getúlio Vargas vai trabalhar muito em busca da integração nacional, objetivando aí um crescimento econômico. Então, Getúlio Vargas via nesse plano, ele tinha que integrar todas as etnias, todos os povos que contribuíram para a formação nacional. Então, Getúlio Vargas queria integrar todos esses povos. Então, nessa Era Vargas, ali em 1940, Getúlio Vargas vai fazer uma visita a diversas tribos indígenas, tá? Uma delas é a tribo dos Carajás, lá na Ilha do Bananal, e toda essa visita foi documentada, foi registrada pelo DIP, né? Claro, para fazer ali que o Getúlio Vargas tinha uma imagem do cara bom, olha lá, tá visitando até os indígenas, tá? E Getúlio Vargas, então, de certa forma, queria integrar os indígenas à sociedade. Vamos lembrar que até esse momento os indígenas eram deixados à margem no nosso país. Ninguém dava moral para os indígenas, ninguém estava nem aí. No governo de Vargas, nós teremos uma maior integração dos indígenas ao país, né? Então, a gente vai ter o programa Marcha para o Oeste, que tinha o objetivo aí de colonizar, né, região norte e centro-oeste. Vai valorizar muito a imagem do indígena, como o indígena guerreiro, o heróico, né? E nesse período do Vargas vai ter ser criado também o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, a CNPI, que foi dirigida pelo Marechal Cândido Rondon, sim, aquele mesmo que vocês conhecem, aquele que fez a expedição Rondon, tá? Então, durante esse período, foi criada o Dia do Índio, tá? 19 de abril, que foi criado em 1934, tá? Por ele mesmo, foi criado o Dia do Índio. Foram criados diversos museus e centros culturais relacionados à cultura indígena, tudo para enaltecer a cultura indígena, tá? De certa forma, Getúlio Vargas valorizou os indígenas, integrou os indígenas ao país, só que essa integração não foi, de certa forma, os indígenas foram obrigados a integrar esse projeto do Getúlio Vargas, tá? Não pense também que foi tudo muito tranquilo. Os indígenas, de certa forma, foram obrigados a aderir a esse projeto de integração, tá? Então, nós temos esse último conteúdo para fechar o capítulo. Nós terminamos aqui a Era Vargas, todo esse período de 1930 a 1945, muita coisa aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente volta na próxima aula, próxima semana, falar sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Pode preparar, já frita, estoura uma pipoquinha aí pra gente falar sobre Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, eu te espero aqui na próxima semana. Atividades, eu espero lá no AVA, tá? Pode fazer essa atividade que tá no fim do capítulo, tá? Essa atividade da página 29 aí, ó, pode fazer. Caderno de atividades também. Vou estar esperando lá no AVA. E na próxima semana a gente volta para continuar os nossos estudos. Valeu, gente. Agradeço você que assistiu até o final. Um abraço e tchau.